Natal é uma data singular e cercada de tradições. Somos envolvidos pelas luzes, pela árvore de Natal, pelas belas canções natalinas, pelas trocas de presentes, um maravilhoso banquete, por que não um lindo encontro em família. O mundo secular tem colocado diversos elementos a essas festividades, dos enfeites à figura do Papai Noel, das lojas lotadas ao consumismo desenfreado, mas uma verdade anda escondida. A alegria passageira das festividades tem tomado lugar da alegria eterna. O mundo secular tenta impor a sua cultura às tradições, mas elas não passam de adornos para aquilo que é transitório e sazonal. As luzes se apagarão, as árvores e os enfeites serão guardados. O Papai Noel voltará ao seu ostracismo e será esquecido. Os presentes envelhecerão, o banquete acabará e tudo isso ficará para trás. Enquanto o mundo secular oferece uma alegria momentânea, a verdadeira mensagem natalina traz luz a uma celebração que tem a sua origem na eternidade. O Evangelho de João nos convida a mergulhar nesta profunda verdade do Natal. E a primeira verdade é que o Natal é uma celebração que começa na eternidade. O Natal começa na eternidade e invade a história. É a narrativa da eternidade se tornando temporal, do Deus eterno que se fez carne. É o tempo mergulhado nas profundezas da eternidade. O Evangelho de João nos convida a contemplar a vida de Jesus Cristo na eternidade, antes mesmo do seu nascimento em Belém, antes que o mundo viesse a existir. O Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo. Antes que tudo viesse a existir, o Verbo já existia. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Evangelho testifica que desde o início o Verbo, que é Jesus, não é uma mera resposta ao Natal, mas a origem de tudo. Em Gênesis, quando Deus disse: haja luz, ali ele estava. Ele é a palavra, o Logos, o meio pelo qual tudo veio a existir. Antes da manjedoura e das estrelas, Jesus existia na comunhão plena com Deus. O verso 2 continua: ele estava no princípio com Deus. Antes mesmo da noção de tempo e espaço que conhecemos, o Verbo estava presente. A celebração do Natal, portanto, tem suas raízes na eternidade, na comunhão divina, antes mesmo de haver alguém para testemunhar a sua glória. E ele continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo não é apenas testemunha da criação, ele é o Criador, o próprio agente da criação. Por meio dele, todas as coisas subsistem. Cada estrela que brilha, cada árvore que floresce, cada ser que respira foi moldado por suas mãos. O Natal, desde a eternidade, reflete a criação divina, lembrando-nos que tudo encontra o seu significado em Cristo. Uma celebração que começa na eternidade, invade a história e tem o seu fim na própria eternidade. Mas a segunda coisa é que o Natal também é uma celebração que traz a verdadeira luz. No verso 4 ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Cristo é a luz que inunda o mundo. Ele é a própria vida, que nos guia e revela a verdadeira essência do Natal. É a luz que ilumina e que transforma as nossas vidas. Jesus é a vida e a luz dos homens, o farol que ilumina o mundo. No verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Na criação, antes que tudo viesse a existir, antes que Deus dissesse haja luz, em Gênesis diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O apóstolo João também utiliza esta palavra trevas
para mostrar o efeito do pecado na vida do ser humano. Alguém mergulhado no pecado é alguém mergulhado em trevas, vivendo em completa escuridão sobre a face do abismo. Mas à medida que nós nos encontramos com Cristo, com a sua luz, as trevas são dissipadas e nos encontramos com a vida que reside em Cristo Jesus. A vida é Jesus, é a luz que dissipa as trevas da ignorância espiritual e da separação com Deus, colocando em ordem o caos de nossa vida. O Natal é o advento da luz que traz vida ao pecador morto em seus pecados. E continua no verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é a verdadeira luz do mundo, o único caminho para a salvação. Enquanto as luzes do Natal se apagam após as festas, a luz de Cristo brilha eternamente na vida daqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador. O teólogo e pastor Tim Keller, que nos deixou este ano, ele diz que o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade a menos que Jesus seja a nossa luz. A terceira verdade que o Natal nos mostra é que o Natal é uma celebração que nos dá o maior presente. No Natal enviamos presentes, mas nenhum destes presentes possui significado diante do maior presente de todos. Há um presente que é eterno. No verso 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O Natal é sobre o amor eterno de Deus, que por meio de Cristo nos dá a identidade de filhos. Em Cristo nos tornamos filhos de Deus, participantes da herança celestial. A condição para a adoção é crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O ápice da celebração do Natal está em Jesus nascer no coração de pecadores perdidos e arrependidos. É quando abrimos os nossos corações para receber a oferta graciosa de Deus, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. É por meio da obra redentora de Cristo na cruz que somos elevados à condição de filhos amados de Deus. E no verso 13 ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus certa vez disse ao fariseu Nicodemos, que foi ao seu encontro, e ele diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse mais: importa-vos nascer de novo. Este nascimento não depende da linhagem a qual você pertence, dos seus desejos carnais ou das decisões humanas, mas é um nascimento sobrenatural, orquestrado pela vontade soberana de Deus. É Cristo nascendo no corações de homens e mulheres que reconhecem a sua miséria espiritual, o seu estado de depravação e a sua necessidade incondicional de um Redentor. Aqueles que estão em Cristo celebram o presente da filiação divina. Natal é um convite de um Deus amoroso que, por meio de Cristo, nos convida a fazer parte da família celestial, como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Mas a quarta verdade sobre o Natal que temos é que o Natal é uma celebração da eternidade invadindo a história. No verso 14, um dos versos mais maravilhosos da Bíblia diz que "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". O que é eterno entra na história. A partir do nascimento virginal, ele surge em forma humana, sendo a encarnação do Verbo, o próprio Deus encarnado. O Deus Criador se torna agora um Deus pessoal, o Emanuel, o Deus conosco, o próprio Deus que se fez carne. Mateus 1,23 diz: ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É a eternidade invadindo a história, se fazendo um de nós, mergulhando em nossas experiências,
vivendo as nossas lutas, as nossas dores, os nossos desejos, os nossos sentimentos, porém sem pecado algum. Ele habitou entre nós, esvaziou-se de si mesmo, da plenitude eterna, para estabelecer a sua tenda entre nós e em nós. Ele veio como a revelação perfeita do Pai, com todo o seu resplendor. Sobre isso, Tim Keller também observa que Emmanuel significa que o ideal se tornou real, o absoluto se tornou um particular e o invisível se tornou visível. A encarnação é o advento histórico a dividir o universo, mudar os rumos da história, transformar a vida e destruir paradigmas. Ao se tornar um de nós, Deus manifestou o seu amor em meio a um mundo caído no pecado que virou as costas para o seu Criador. O Verbo em carne entregou a sua vida por nós na cruz para termos paz com Deus. Deus se revelou a nós em Cristo, cheio de graça e de verdade. De graça porque Ele é o presente ao perdido. O seu sacrifício na cruz foi a manifestação plena da graça de Deus a um mundo caído em desgraça. De verdade, pois Ele é a própria verdade em pessoa que nos conduz a uma vida plena. Por isso, nós vimos a sua glória. Enquanto Jesus andou entre nós, testemunhas oculares puderam contemplar a sua glória, puderam vê-lo, puderam tocá-lo. Ele é a realidade suprema, a verdadeira glória está presente na encarnação e na vida de Jesus. Mas o Natal e a sua mensagem, essa celebração, ela requer de nós uma resposta, uma atitude diante da sua mensagem. O Evangelho de João nos conduz a uma narrativa que transcende o simples relato de um nascimento de um bebê em Belém. Quando olhamos para a manjedoura, os evangelhos testificam que ali não era um simples bebê, mas a eternidade invadindo a história humana, a graça divina se revelando na encarnação do Filho Jesus Cristo. E esta mensagem precisa ser respondida. Nos versos 10 e 11 de João, diz que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que dolorosa ironia é essa? Aquele que criou tudo, presente desde o princípio, veio a este mundo, mas não o reconheceram. Aquele a quem ele pertencia, não o receberam. Ao contemplarmos a eternidade, entrelaçada com a história, somos confrontados com a necessidade de responder. O Natal é um chamado à reflexão profunda sobre a nossa posição diante do Verbo encarnado. O convite persiste. A despeito da rejeição inicial, ele continua a bater à porta dos corações hoje, aguardando uma resposta. Você pode recebê-la ou rejeitá-la. A nossa resposta, a sua resposta, determinará a nossa posição, a sua posição diante da mensagem do Evangelho. Que o Natal não seja apenas uma celebração sazonal em sua vida. Que a encarnação de Jesus não seja apenas um evento histórico, mas uma realidade que transforma a nossa existência diária por toda a eternidade. Celebremos o nascimento de Cristo, a eternidade invadindo nossas histórias, trazendo salvação. Que ao contemplarmos a sua glória, sejamos impelidos a uma resposta de amor, submissão e entrega. Que a paz e a alegria do Verbo encarnado, daquele que habitou entre nós, permeie o seu coração. E que ao celebrarmos este Natal, nossas vidas ressoem a resposta da aceitação da graça e da adoração ao Rei Eterno, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Salvador, que veio a este mundo para salvar a mim e a você. Que Cristo possa hoje nascer em seu coração e que você possa celebrar um verdadeiro e feliz Natal. Deus abençoe você e sua família.